Olá, colega, tudo bem com você? Hoje eu vim tratar sobre um assunto que cai em muitos concursos na área da educação. Se você é professor, se você vai fazer algum concurso voltado para a área da educação, certamente você vai se deparar com questões como essa que eu vou te dizer. Cada um dos pontos que eu destaquei são pontos em que eu considero relevante para a área educacional. Por conta da minha experiência com concursos públicos, eu sei que são questões relevantes a se destacar, a se estudar e se aprimorar para não esquecer na hora da prova. Então, se você se interessa pelo assunto, vem conferir comigo. O assunto de hoje é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E logo no seu primeiro título, vai ser abordado tudo aquilo que vai reger o documento inteiro. E nisso, você vai verificar que é uma introdução para depois cada um dos capítulos seguintes virem aprofundando a temática e o assunto. O artigo 1º, ele diz o seguinte: proteção integral da criança e do adolescente. Então, no artigo 1º, você já sabe para quem é voltada essa lei: as crianças e os adolescentes. E no seu artigo 1º, ele diz proteção integral da criança e do adolescente. Quando a gente pensa em proteção integral, a gente pensa em tudo, tá? A gente entende que é tudo aquilo que envolve o ser criança e adolescente, mostra o que é necessário para que essa proteção aconteça. E essa proteção, ela vem a garantir às crianças e aos adolescentes as vivências e o desenvolvimento integral. Quando pensamos em criança, logo pensamos no segundo artigo. O segundo artigo, ele vem tratar quem são as crianças e quem são os adolescentes. E nele está determinado que criança é aquele ser de 0 a 12 anos incompletos. Ou seja, as crianças são classificadas de 0 a 11 anos e 11 meses e 29 dias. Já os adolescentes são classificados aqueles que têm 12 anos completos até os seus 18 anos. E aí vem uma pegadinha, tá? O estatuto diz: salvo situações em que a lei determine outra idade para a maioridade. O que seria isso? Por exemplo, ao Código Penal atual no Brasil, em que ele classifica o adolescente e o adulto com idades diferentes. Vale a pena você conferir isso. O terceiro artigo, ele vai tratar sobre os direitos a serem aplicados às crianças e aos adolescentes. E esses direitos vêm de encontro à Declaração dos Direitos Humanos, à Constituição Federal. E quando a gente fala em direito, a gente tem que pensar que são aqueles aplicados a todo cidadão brasileiro. A partir do momento em que a gestante percebe que está grávida, esse feto já tem um direito. Ele já tem um direito garantido em lei de proteção à vida e proteção ao seu desenvolvimento. Isso quer dizer, então, que não necessariamente a criança precisa estar nascida, vamos dizer assim, para que ela já goze de direitos. Diferentemente do que acontece em alguns outros países aí pelo mundo,
A criança aqui no Brasil tem o seu direito garantido desde o ventre da sua mãe. É importante você prestar atenção nessa fala, porque de repente pode cair alguma questão no seu concurso, na sua prova de seleção, que vai abordar esse tema. De quem é esse dever de garantir esses direitos? Vem logo no artigo 4º. Ele vai abordar justamente isso. E lá no ECA diz o seguinte, eu vou ler aqui para não errar nenhuma palavra. Dever da família, da comunidade e do poder público assegurar com absoluta propriedade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Opa, aí já tem outra questão que costuma ser muito inserida nas provas em que eu já fiz. De quem é o dever, então, de manter a segurança de desenvolvimento e proteção integral da criança e do adolescente? É da família. A família tem o dever de garantir. O pai, a mãe, os avós, os irmãos, enfim, a família, o núcleo familiar daquela criança tem o dever de manter essa criança com os seus direitos intactos. Após a família, a comunidade, ou seja, se você está verificando que uma criança está em algum estado em que a família não está exercendo o papel, né, não está garantindo esses direitos dessas crianças, você, vizinho, você, professor, você, amigo da família, tem o dever de cumprir a lei, porque se você não faz isso, você está infringindo a lei, ou seja, não necessariamente aquela frase é verídica. O problema do outro não é meu. O problema do outro, neste caso, é seu sim. Se a criança não está com os seus direitos garantidos, você tem o dever de denunciar e o dever de fazer a lei funcionar. E do poder público. Então, por que as crianças, né, desde a sua gestação até o seu nascimento, tem o direito de atendimento no postinho de saúde? Por que essa grávida, ela tem o direito de ser atendida na rede pública? Ela tem o direito de fazer os seus exames, de ter a sua gravidez acompanhada, de ser acompanhada psicologicamente e até mesmo financeiramente pelos programas que o governo oferece. Por que tudo isso existe? Porque isso está inserido lá no código, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. O poder público tem o dever de manter as instituições funcionando, tanto de saúde quanto de educação. Quando você tem o seu bebezinho e você precisa trabalhar, você precisa colocá-lo numa creche, é dever do poder público garantir que você consiga essa vaga. É dever do poder público fazer com que o seu filho seja inserido na escola quando em idade própria para isso. É dever do poder público oferecer materiais escolares para o seu filho conseguir estudar, já que você não consegue isso. O quarto artigo vem a amarrar todas as situações criadas pelo primeiro, segundo e terceiro artigos, que seria a garantia e a permanência dos serviços essenciais para o desenvolvimento da vida e do cidadão. Lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante à criança o título de cidadão.
a sociedade brasileira tem o dever de manter as crianças e garantir os seus direitos. Você gostou da temática abordada até aqui? Ficou alguma dúvida? Tem algo que eu possa te ajudar a abstrair melhor essa questão legal? Se tiver, escreve aí nos comentários e me diz qual é a sua maior dúvida nesse sentido. Eu vou ficar muito feliz em poder te ajudar. O próximo vídeo vai abordar os demais artigos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Até mais!